E aí, tudo bem? Espero que você esteja bem. E estamos aqui para mais um vídeo do canal. A pauta é minha. E a pauta de hoje é sobre uma situação que eu passei recentemente. Eu tive numa concessionária para dar uma olhada no carro. E claro, se eu me interessasse bastante, eu compraria. O vídeo de hoje, galera, é para falar sobre uma experiência que eu tive indo na concessionária depois de 8 anos que eu já tô com o meu carro, né? Eu tenho um Fox Comfortline 1.6 da Volkswagen. Sou muito feliz com ele. Já tô há 8 anos com ele, quase não me deu problema nenhum. A gente tem 55 mil quilômetros rodados com ele depois de 8 anos. Então, nunca foi problema a gente querer trocar o carro. A gente fez poucas manutenções, sempre tá trocando óleo, fazendo as coisas que tem que fazer. Não era a nossa intenção trocar, mas obviamente a gente tá falando de um carro de 8 anos, já começa a querer surgir alguns problemas. A nossa ideia era não trocar, mas a gente tá pensando em trocar e falar, pô, a gente se aperta um pouco aqui, né, vai lá e troca por um carro, pega um carro mais espaçoso, né? Na época que eu comprei, mal se falava muito em SUV, e aí eu falei, pô, por que não o Pulse? O Pulse é interessante, né? Eu já tive um Palio Actrative lá na... Palio Actrative ou Palio Actrative, eu nunca sei como é que fala. A gente gostou do carro, mas eu não gostava muito do câmbio, né, da marcha. E a gente foi na concessionária ontem pra visitar. E aí, cara, obviamente que eu lembro das coisas de 8 anos atrás. 8 anos atrás, né, o tempo tá passando muito rápido, parece que foi ontem. E eu lembro quando a gente esteve lá na concessionária, a gente tava com o nosso Palio e quis trocar pelo Fox. Cara, foi uma experiência muito gostosa. A gente teve um atendimento muito bom, uma experiência muito boa quando a gente entrou na concessionária. A gente ficou ali namorando o carro e a gente visitou e a gente teve várias oportunidades, né, para conhecer o carro, fazer um test drive. E a gente teve aquela experiência. Depois a gente nunca mais comprou carro, né? Ficou 8 anos, como eu falei. Então a nossa experiência de atendimento foi uma experiência muito boa quando a gente mudou pro Fox. E aí eu fui atendido ontem, né? E a experiência foi péssima. A experiência, ela foi péssima. Conversa com os amigos meus, todos relataram a mesma coisa. Hoje em dia, o atendimento nas concessionárias, elas estão péssimas. O atendimento está horrível. E aí eu tenho alguns pontos para falar sobre isso. Primeiro eu quero relatar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem rapidamente. A gente chegou lá para olhar, a gente fez um test drive. Foi muito legal o test drive, de fato. É um carro automático, é o Pulse da Fiat. Esse carro aqui eu vou mostrar para vocês. E não tô nem fazendo propaganda não, tá? Realmente eu gostei do carro e tal. Eu não entendo de carro, tá, galera? Eu não sou expert em carro. Eu fiquei 8 anos com o mesmo carro. Eu não ligo muito pra carro. Eu ligo pra conforto. Mas esse carro foi o carro que agradou a gente. E a gente foi lá ver. E aí eu me deparei com duas coisas. Primeiro, mau atendimento e o preço. E aí é onde entra o preço na questão do atendimento. O cara tratou a gente mal. E ele chegou pra gente e falou assim, poxa, olha só, posso mandar lá pro meu gerente lá pra ver a questão lá, fazer lá a simulação lá com a nossa diretora? Que aí a gente, segura o carro pra você, papapá, aquele papo de vendedor, né? Falei, olha, sem problema nenhum. Mandou. Eu vou ser bem resumão, tá? Porque o cara me cozinhou lá 4 horas do meu dia. E não deu um valor de quanto ficaria o meu financiamento. Porque eu tentaria financiar o carro, daria uma entrada. Não falou de financiamento, ficou me cozinhando. Mandou lá a proposta lá pra dentro. A proposta voltou com o gerente querendo apertar minha mão. O cara veio, apertou minha mão e falou assim, pô, parabéns pela compra. E na hora eu fiquei meio sem graça, né? A gente se sente um pouco coagido. Eu falei, pô, cara, obrigado, valeu. Só que até então na minha cabeça, cara, não comprei nada. Até que ele chegou e falou assim, pô, e aí, cara, como é que a gente vai fechar a assinatura do contrato e tudo mais? Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não falei nada de assinar contrato e tudo mais. Eu quero saber quanto vai ficar o financiamento, porque eu vou dar ao meu carro mais uma entrada de 30 mil. E na verdade eu preciso saber de você o quanto vai ficar o valor do financiamento, porque eu quero saber se cabe no nosso bolso. Aí, mas não entendi. Pra mim o carro já tava fechado, inclusive eu já segurei uma unidade pra você. Eu falei, olha, me desculpa. Não, eu não cheguei em nenhum momento e falei pra você que eu tinha comprado o carro. Não, mas o gerente veio até que eu falei, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu fiz o test drive, gostei do carro. É a primeira concessionária que eu tô entrando. É o primeiro carro que eu tô pesquisando. Quem me garante que eu não posso me interessar por um outro carro da Nissan, da Volkswagen, como eu já tinha o carro? Aí ele arregalou os olhos, tirou o óculos, chegou com a cadeira pra trás e falou, assim você me quebra. Eu falei, não, camarada, assim eu não te quebro não. Na verdade, assim você me quebra. Porque eu perdi 4 horas do meu dia aqui pra você nem me falar o valor da prestação. Quanto ficaria se fosse uma taxa zero ou um 0,99 de financiamento. Aí ele foi lá e falou o cálculo lá. Isso já no final, tá? A concessionária já tava fechando, quase 6 horas da tarde. Ele me fala o valor de R$ 1.700 por mês. E a gente sabe, né, galera? Assim, pra muitas pessoas, às vezes, uma parcela de R$ 1.700 não é muita coisa. Pra muitas pessoas, ela conseguiria comprar o carro à vista. Mas pra nós, afegãos médios, que vivem no Brasil, onde o salário mínimo não dá nem pra comprar um iPhone, enquanto lá nos Estados Unidos, um salário mínimo você compra alguns iPhones. Por que eu tô falando isso? Porque além da experiência com o atendimento da concessionária ter sido muito ruim, aquilo me remeteu ao atendimento que eu tive da concessionária lá de trás, que foi um atendimento maravilhoso, em que ela me deu protetor de cárter, foi me incluindo alguns adicionais sem custo nenhum. Óbvio que, tipo assim, eu sei que as coisas mudam com o tempo. Esse carro Pulse que vocês estão vendo aí na tela, ele custa nada mais, nada menos. Esse aqui é o modelo
Pulse Drive 1.3, modelo manual, 4 portas 2026. Eu não tô falando desse carro. O carro de entrada é 105 mil, se você incluir lá um sensor de ré, câmera de ré. E aí eu escutei uma entrevista uma vez falando que o custo do carro hoje ficou muito caro por conta dos itens de segurança que foi sendo incluído como itens obrigatórios. Porém, meus camaradas, eu comprei um carro há muitos anos atrás, em 2017, no valor de 52 mil reais, com todos esses itens que hoje, que para você comprar, você tem que comprar o mais caro ali dos modelos. Então, eu queria muito ter tido uma experiência maravilhosa com o vendedor. Até porque eu comprei o Volkswagen na época e fiz de tudo para poder comprar, porque eu tive uma excelente experiência com a vendedora na época. E eu percebo que hoje os vendedores das concessionárias, eles estão um pouco meio que se lixando pra você se você vai comprar ou não. E aí eu quero saber da experiência de vocês. Vocês botam aqui no comentário como é que é a experiência de vocês quando você entra numa concessionária pra comprar um carro. Mas a minha experiência foi péssima. O atendimento das concessionárias estão cada vez piores. E aí, ele me falou o preço, eu falei, camarada, quanto você consegue me manter esse preço aqui? Porque eu lembro que na Volkswagen, quando eu comprei o Fox, ela segurou pra mim durante praticamente 3 dias aquele valor. Cara, eu consigo até tal dia, tal, a gente negocia, porque ela queria muito que eu comprasse com ela. Sendo que esse cara, ele falou assim, cara, eu consigo pra você hoje. Amanhã já é outro preço. Aí entra a questão do preço, como eu falei. Quando você entra numa concessionária, o cara que vai te vender o carro, ele tem que te convencer muito a comprar um carro. Eu não tenho que convencer ele que eu quero comprar o carro. Ele tem que me convencer por que eu tenho que comprar aquele carro. Então, quando você entra e vê um carro desse, custando Pulse Turbo 200 automático, Flex 4 portas, 116 mil, galera. Na cor básica. Porque antigamente branco era cor básica. Era branco, vermelho e preto. Eu lembro, 2017. Hoje, a cor básica que eu falei com o cara é preto. Se você quiser cor branca, você tem que pagar mais R$1.000. Cara, se eu quiser cor branca, eu tenho que pagar mais R$1.000. Ele é 116 mil, galera, sem nada. Capado. Mas esse aqui, por exemplo, se usa Silverstone, R$2.000 pra acrescentar uma cor. R$2.000. Tapete, galera. Você compra um carro de 120 mil reais e o cara não te dá a porcaria de um tapete. Ele te cobra R$334 pra te dar um tapete de PVC. Hoje, galera, os vendedores estão literalmente cagando pra você. E aí faz sentido eu pagar 121 mil num carro e ter um atendimento péssimo? E aí, por que os carros estão cada vez mais caros? É interessante a gente ver, eu vou passar... Na verdade, tem um outro aqui que é o porquê é tão caro comprar carro no Brasil. Vamos assistir junto rapidão. Vamos olhar um pouquinho o nosso passado. O mercado, antes de 94... ele fazia 500 mil carros por ano. Tudo à vista. Porque tinha hiperinflação. Em 1990 foi 500 mil carros. Tinha hiperinflação e ninguém financiava carro. Quando teve o Plano Real, 94, o mercado pulou imediatamente para 1 milhão de carros. Porque começou a ter financiamento para carro. Porque carro no planeta Terra se compra financiado. Uhum. Aí o nosso mercado foi crescendo até 2 milhões de carros em 98. Aí em 98 a gente teve a crise lá, a desvalorização do dólar, etc, etc. A gente caiu para 1,5 milhão de novo. E depois, quando o Lula assumiu e a gente teve os booms do Lula 1 e Lula 2, o mercado foi de 1,5 milhão de carro para 3.700. O pico do nosso mercado foi com a Dilma, 2012, 3 milhões e 700. O que aconteceu nesse pico de mercado? Primeiro, hoje a gente não recuperou a renda per capita de 2012. Hoje, os economistas falam isso, não sou eu. Então, primeiro, nós estamos pior hoje do que em 2012. População parou de aumentar. Taxa de juros subiu para chuchu e os bancos, em 2012, financiavam em 5 anos sem entrada. E os bancos, em 2012, quando teve a recessão de 13, 14, 15, 16, perderam uma fortuna em cliente que não pagou. Mas assim, para você ter ideia, o Itaú, que era o maior, perdeu tanto dinheiro que para disfarçar o prejuízo no balanço juntaram com o cartão de crédito. Porque se deixava um financiamento de carro sozinho no balanço ia aparecer um rombo gigantesco. Se você olha o balanço do Itaú 2012, 13, 14 e 15, o PDD, que é o prejuízo do banco de financiamento de carro, está junto com o cartão de crédito. Você não consegue... PDD era perda para devedores duvidosos, né? As pessoas que deixam de pagar a dívida ali pro banco. Olhar separado, eles não divulgam. De tão ruim que foi. Foi péssimo. Eles perderam muito dinheiro. Então, o que fez o mercado passar para 3 milhões e 700 foi um pouco a renda média, mas muito pouco,
mas foi principalmente 5 anos sem entrada. E isso, de novo, foi uma manada. Todo mundo começou a fazer 5 anos sem entrada. E banco é uma empresa racional, hein? E mesmo assim. E o nosso mercado, o mercado brasileiro é extremamente complexo. Eu já vou chegar lá. Então, estou falando de financiamento. Hoje, financiamento é 4 anos com 20%, 30% de entrada. É muito duro você conseguir ficha para financiar essa entrada. Nosso mercado está ao redor de 2,5 milhões. Ano passado foi 2,5. Esse ano, com um carro popular, pode ir para 2,600, 2,700. Mas o nosso mercado não vai crescer enquanto a gente não tiver taxa de juros mais baixa para poder financiar os carros. Com certeza. E enquanto a gente não tiver prazos mais alongados de financiamento. E aí, o que ele falou tá certíssimo. Aqui ele tá falando questão do financiamento. E aí eu entro com uma outra situação, a questão da nossa renda, né? Porque você para pra pensar, hoje para você comprar um carro, como eu falei, em 2017, né? Não estamos nem falando de 10 anos depois, estamos falando de 8 anos, que você comprava um carro com 50 mil, ganhando um pouco menos de salário do que você ganha hoje. O salário mínimo não aumentou muito, né? Vamos ser sinceros. 8 anos depois, você tem um valor com os mesmos itens de série de carro como o meu, e inclusive às vezes com ausência de item de série, porque o meu carro ele tem sensor na frente e atrás. Hoje você não consegue, às vezes nem carro, no mais caro, ali no modelo mais caro, você consegue um sensor frontal. Então muitos itens de série saiu dos itens de série e passou a ser item adicional, e o preço do carro duplicou, em muitos casos, não só duplicou e meio, vamos dizer assim. De 50 mil foi para 120 mil. É onde entra nessa história que ele no vídeo também fala, nesse próprio vídeo aqui, urgente, o preço do carro nunca mais será o mesmo no Brasil. A questão do imposto. Metade do carro fica para o governo. Metade do carro é imposto. Ter carro do Brasil não é fácil. O que eu queria dizer para vocês em relação ao vídeo de hoje é, pelos preços que os carros estão custando hoje, você no mínimo deveria ter um ótimo atendimento numa concessionária. Quando você entra numa concessionária, você sabe que ao sair com aquele carro, você já estava desvalorizando o carro. Seu carro já está perdendo valor no mercado. Você já não vende mais pelo mesmo preço que você comprou. Então o cara tem que me convencer a comprar aquele carro. O atendimento hoje das concessionárias estão péssimos, os carros estão muito caros, muitos carros não estão entregando aquilo que realmente vale o preço, e a gente chegou no momento em que eu continuo com o meu Fox, me desinteressei em concessionárias para olhar mais carros e talvez eu nem compre mais, espere mais 2 anos aí para ver como é que as coisas vão ficar. Carro no Brasil virou artigo de luxo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês acham do atendimento hoje das concessionárias. É isso, deixem nos comentários o que vocês acharam, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no bumbum e até a próxima.